Então, o nome do meu projeto de mestrado, então, é Contexto Local e Educação Ambiental, Estratégias de Ensino para a Gestão de Recursos Hídricos. A gente está tratando, nesse projeto, de algumas problemáticas centrais, como a necessidade de políticas públicas locais, por exemplo, de ordenamento territorial e saneamento básico para garantir a conservação dos recursos hídricos. Por que a gente está tratando dessa problemática a nível local? Porque a gente tem algumas questões, por exemplo, de desconexão da política nacional de recursos hídricos e do Estatuto das Cidades, que a gente tem, por exemplo, estados e União competentes para tratar do uso da água, então ordenar o uso da água e autorizar esse uso, e a gente tem no Estatuto das Cidades e na Constituição Federal os municípios tratando do ordenamento do uso do solo. A água acaba sendo produto desse ordenamento do uso. Então, essas legislações acabam não conversando e muitos planos diretores acabam não considerando a questão dos recursos hídricos nos seus escopos, o que acaba resultando em problemas de conservação dos recursos hídricos. Então, um dos temas trabalhados no projeto é esse, e o outro é educação ambiental, então, como uma ferramenta para internalizar essas questões, para se construir algum tipo de política pública de educação para que as pessoas consigam trabalhar essas questões na sua atuação em nível local, no município. Então, quais são essas problemáticas locais que a gente está discutindo no projeto? A gente escolheu Votuporanga em função de algumas questões. Votuporanga é um município de 90 mil habitantes, que 97% da população está em área urbana, então os problemas urbanos relacionados a recursos hídricos acabam sendo muito importantes, e em função de um intenso crescimento econômico ocorrido nas últimas décadas, dentro dos municípios da bacia em que Votuporanga se encontra, dos 5 maiores municípios, por exemplo, Votuporanga é o segundo com maior crescimento do PIB, de 2002 a 2012. Além disso, é um município que expandiu de 2006 até 2016 em 140% seu perímetro urbano oficial. Isso, uma boa parte desse crescimento também em zona de manancial, que o município é abastecido superficialmente pelo córrego do Marinheirinho e pelo Aquífero Guarani também, em alguns postos. Então, aqui é a localização do município, na região noroeste do estado de São Paulo. A outra problemática encontrada é o consumo excessivo de água pela população. A gente tem uma média de 20% de consumo per capita maior do que a média do estado, E a gente não tem recursos educativos para trabalhar essas questões, para que a população atue proativamente na resolução desses problemas. Então, aqui só para a gente ter uma ideia do crescimento do município, ali na década de 30 é aquele centro escuro, e hoje um perímetro urbano de 54 quilômetros quadrados, expressando aí o que expressa riscos para os recursos hídricos. Aqui a gente tem uma noção de, em vermelho, da área efetivamente ocupada hoje, e em branco a gente tem o perímetro urbano oficial. E aqui em amarelo, a bacia de abastecimento do município, que aqui a gente tem a represa municipal de abastecimento. Então, algumas questões foram colocadas diante dessas problemáticas. Então, a relação entre o ordenamento territorial e degradação das águas, ela é compreendida pelos cidadãos? Qual que é o papel do poder público e da sociedade civil no enfrentamento dessas questões? Qual é o nível de empoderamento que esses atores, os diversos atores do setor público, municipal, estadual, sociedade civil, entidades de classe, eles têm, que podem assumir para solucionar esses problemas, e são de domínio da sociedade os instrumentos técnicos e jurídicos, As pessoas conhecem a legislação, têm acesso aos documentos diagnósticos, enfim.
São questões que nortearam essa pesquisa e com o objetivo, então, de produzir recursos educativos voltados à capacitação de diversos atores sociais, então nessas diversas áreas pública e privada, sobre políticas públicas que possam ter reflexo na conservação dos recursos hídricos nesse município. Então, foi utilizada como metodologia pesquisação numa perspectiva, como coloca o Tillich, né, da pesquisação enquanto uma metodologia para criar soluções coletivas para problemas sociais, né? A gente levantou informações, então, sobre leis municipais, estaduais, política estadual de recursos hídricos, também legislação relacionada ao ordenamento e uso do solo, política municipal de educação ambiental. Então, a gente tentou pegar as várias esferas, né? E também documentos técnicos, por exemplo, o plano diretor, o plano de saneamento, alguns estudos de macrodrenagem, enfim, a gente tentou fazer um levantamento bastante extenso e definimos como uma estratégia de ensino um curso que foi oferecido, então, de fevereiro a maio de 2016. A gente abriu inscrições, né, com base em uma programação previamente definida, né, mas não fixa, né? A gente teve inscrição de 46 pessoas, de várias, metade era de servidores municipais, alguns servidores estaduais, entre eles professores também, e membros de entidades da sociedade civil. Então, o curso teve uma divisão em 4 módulos. Então, quais leis que protegem as nossas águas, de onde vêm nossas águas e como é o seu uso, como participar da conservação e gerenciamento das nossas águas e construindo estratégias e soluções coletivas para cuidarmos das águas. Quais foram, então, as estratégias utilizadas? Então, aulas expositivas, tratando do histórico de ocupação, por exemplo, de Votuporanga, dos princípios básicos da legislação de proteção de recursos hídricos, então a política nacional, o Estatuto das Cidades e as leis municipais também, além de questões técnicas, né, relacionadas à urbanização, enfim. Oficinas de mapeamento participativo, então, para tentar construir as coisas, essa realidade conjunta, né, entre os participantes. Essas oficinas de mapeamento, elas geraram relatórios, né, em 4 grupos que foram surgindo espontaneamente, né, então acabou se agrupando pessoas que trabalhavam com drenagem, outras tinham mais interesse em resíduos sólidos, outra que eles preferiram avaliar o impacto do zoneamento nos recursos hídricos, e outro que resolveu atualizar um diagnóstico ambiental do plano diretor de 2006 de Votuporanga. Nesses relatórios dos trabalhos de mapeamento, também foram colocados pontos de interesse para conhecimento dentro do município, que gerou um roteiro de 15 pontos que a gente percorreu também num trabalho de campo num dia de manhã, né? Então, esse trabalho foi bastante interessante. A gente observou várias questões relacionadas ali à degradação da represa, e a erosão também foi um ponto bastante observado, né? Depois disso, a gente teve, então, reuniões para sistematização de propostas prioritárias que surgiram dos trabalhos de mapeamento e também das discussões nas aulas expositivas. Essas propostas, então, foram apresentadas numa oficina por esses grupos, e foram propostas sistematizadas para serem apresentadas para o poder público. O grupo tirou isso como uma diretriz, né? Após essa oficina de priorização, então, foram discutidas outras ações também. Então, o curso formalmente teve 13 encontros, mas o pessoal quis continuar discutindo os problemas e levantou uma possibilidade de apresentar essas propostas que eles tinham definido para esses temas para os candidatos a prefeito, né, ali do município. Então, foi elaborado em conjunto um relatório chamado Contribuições para a Gestão Pública Comprometida com as Nossas Águas.
Esse relatório foi encaminhado ao Conselho Municipal de Meio Ambiente, do qual vários integrantes do grupo faziam parte, né? E o Conselho convocou reuniões com os candidatos, e os participantes do grupo de pesquisa participaram também dessas reuniões, né? De modo geral, a gente teve como resultados de recursos produzidos, então, os mapas participativos, esse roteiro de trabalho de campo, os próprios relatórios dos grupos, a sistematização dessas propostas e esse relatório final com 12 propostas estruturadas para serem aplicadas, né, pelo poder público. Então, aqui são os mapas, né, só para a gente ter uma ideia. Aqui são as reuniões do CONDEMA, onde participaram membros do conselho e também do grupo e outros interessados, com os 3 candidatos. Nessas reuniões foram assinados termos de compromisso com as propostas elaboradas pelo grupo e também com propostas que foram gestadas ali dentro do CONDEMA depois que o grupo apresentou as dele. Então, em outros temas como arborização, então houve essa sensibilização dos conselheiros, né? Também para outras questões que eram importantes serem discutidas no âmbito do pleito eleitoral, enfim, como medida de garantir a sua execução no próximo mandato, né? Então, como considerações finais desse trabalho, então foi levantado bastante material e a gente percebeu, acompanhando as atividades e nessa condução, né, que a contextualização dessas problemáticas envolvendo os recursos hídricos com foco na realidade local gerou esse desejo de aprofundamento dos estudos, né? Então, algumas temáticas a gente percebeu como águas subterrâneas não eram de conhecimento do pessoal e eles quiseram aprofundar bastante nisso para entender principalmente essa relação da ocupação territorial, né, e os impactos possíveis nas águas subterrâneas. Essas metodologias participativas que a gente utilizou, né, intensificaram a troca de experiências profissionais e pessoais, possibilitando aí uma compreensão de diversas dimensões envolvidas na busca de soluções relacionadas à conservação dos recursos hídricos. Por exemplo, a gente teve um grupo de assistentes sociais que trabalhavam com a cooperativa de resíduos sólidos, levantando uma problemática que a gente nem tinha pensado de catadores informais no município e a relação disso com a conservação da água, né? E, além disso, o espaço de formação e interação proporcionado pelo curso, ele fortaleceu relações já existentes entre esses atores sociais, permitindo novos projetos, e também a gente tem um grupo de WhatsApp que está ativo até hoje, e novas reuniões vão ser realizadas e o trabalho do grupo está continuando. Então, isso foi um espaço bem interessante. Obrigado.